Luffy cantou, Morgoth dormiu, Beren catou Silmaril, Cacharote comeu a mão do Beren, igual aceitou casamento, beijou de novela. Primeira Era, capítulo 20. Beren e Lúthien, os Salões dos Mortos. Tava tudo muito bem, tava tudo muito bom, até que Beren e seu sogrão, o rei Thingol, juntaram a boa galera pra caçar o lobo que tava enlouquecido lá no norte com a Silmaril na barriga, destruindo a porra toda. E a galera finalmente achou o bicho com a pedra queimando o seu estômago e investiu contra ele. E aí começou uma batalha muito louca, cara. Sério, imagina um lobo gigantesco, doidaço, correndo pra tudo que é lado, peidando fogo em tudo que é lugar, com meia dúzia de jaguns tentando furar uma lança no bicho. Pois é, então em meio àquela loucura toda, Karkaroff conseguiu distinguir Beren no meio da galera e investiu contra ele do tipo, você... Só que ele não fala, né, no caso. Ou fala, acho que fala, né, whatever. O que importa é que a investida de Karkaroff rasgou o peito de Beren e derrubou sua lança, mas o homem ainda conseguiu puxar uma adaga e desferir um golpe certeiro na barriga da fera. Beren e o Senhor dos Lobisomens caíram um ao lado do outro após o duelo. E os elfos então rasgaram o estômago de Karkaroff e Thingol finalmente conseguiu a sua Silmaril. Mas Beren estava mortalmente ferido. Então a turma de Thingol voltou para tratar as feridas de Beren. E Lúthien, que esperava em casa, se desesperou ao ver o seu amado naquele estado. E quando ela foi tentar curá-lo mais uma vez, notou que a demanda da Silmaril finalmente havia conseguido tomar-lhe a vida. O espírito de Beren havia deixado o corpo e já não havia mais nada que pudesse ser feito. E Beren se tornou o primeiro mortal a receber um funeral apropriado no reino de Doriath, mas Lúthien continuava inconsolável. A elfa não tinha motivação para mais nada, nem sequer para levantar-se de sua cama todas as manhãs. Ela não mais cantava ou dançava ou passeava nos bosques ocultos de Doriath. Lúthien estava incompleta agora, faltando um pedaço, uma metade, e ela vivia em lamento por causa disso. E enquanto chafurdava em depressão, Lúthien percebeu que assim permaneceria por toda a eternidade, até o fim de Arda. E então, seu espírito voluntariamente deixou seu corpo. O espírito de Lúthien se dirigiu aos Salões dos Mortos, a casa do Valar Mandos, em Aman. E lá permaneceria até o fim dos tempos, como todos os outros elfos que morreram. Mas seu amor era grande demais, e mesmo após a morte ela vagou procurando por Beren. E ela pediu a Mandos, o Valar Senhor dos Mortos, para que ela fosse enviada para onde quer que fosse que um homem mortal era enviado após a morte. Pois mesmo após o fim dos tempos, seu luto não teria fim. Mas Mandos não poderia fazer isso, pois nem mesmo ele sabia para onde os homens que morriam iam. Apenas o próprio Criador, Eru Ilúvatar, poderia atender esse pedido. Mas Lúthien tocou o coração do Valar, que sentiu o estrondoso poder do amor da elfa pelo homem. Mandos percebeu que o espírito de Lúthien criou um elo tão poderoso com o de Beren, que os dois jamais poderiam ser separados. Beren e Lúthien não eram mais almas distintas, eram duas metades que completavam o inteiro. E eles deveriam ser reunidos novamente. Enquanto isso, o espírito de Beren não conseguia seguir rumo ao vazio para ficar junto de Ilúvatar como todos os outros homens mortais. Ele ficou preso ao mundo nos Salões dos Mortos em Aman, chamando por Lúthien. Tinúvia! Tinúvia! E enfim, Mandos se decidiu, permitindo que Beren e Lúthien retornassem à Terra-média e vivessem juntos lá, até o fim de seus dias. E ele ainda concedeu a mortalidade a Lúthien para que ela não se separasse de Beren nem mesmo após a morte. E para onde quer que um deles vá, o outro também irá, pois seus espíritos agora são um só, algo único e inseparável. E assim eles fizeram, viveram separados de todos, isolados na região mais selvagem de Beleriand. O casal se estabeleceu em Ossiriand, uma região às margens das Montanhas Azuis, onde viviam os Ents, os pastores de árvores, que impediam a entrada de qualquer um em suas florestas, mas a Beren e Lúthien foi concedida a passagem. E lá eles viveram sem ser incomodados. E Lúthien Tinúvel voltou a cantar e dançar em bosques intocados, e sua canção trouxe mais vida àquele lugar que já era maravilhoso. E esta foi a primeira das únicas 3 histórias de amor nascido entre um homem e uma elfa. Aqueles que se juntaram aos mortos e retornaram. Aqueles que conseguiram comover o coração de Mandos, o juiz imparcial e inabalável. Aqueles que roubaram uma Silmaril e enganaram Morgoth, o trapaceiro. Beren, o Maneta e Lúthien Tinúviel, a filha do crepúsculo estrelado.
Aquilo que Ilúvatar uniu, ninguém há de separar. And now I know the only compass that I need is the one that leads back to you. And I know the only compass that I need, oh, is the one leads back to you. Yo, bem-vindo a mais um Ovo de Páscoa. E você sabia que a história de Beren e Lúthien, ela é referenciada no livro do Senhor dos Anéis, mais especificamente no livro A Sociedade do Anel, na página 203. E o que acontece é o seguinte, o Aragorn tá levando os 4 hobbits para Rivendell, o Frodo, o Sam, o Merry e o Pippin. Daí, em certa noite, eles estão descansando sobre o fogo e essa cena acontece. Conte-nos sobre Gil-galad, disse Merry, de repente, quando o Passo Largo fez uma pausa ao fim de uma história sobre os reinados élficos. Você sabe mais algum pedaço daquela balada da qual falou? Sei sim, respondeu Passo Largo. E Frodo também sabe, pois ela nos diz respeito. Merry e Pippin olharam para Frodo, que dirigiu seu olhar para o fogo. Só sei o pouco que Gandalf me contou, disse Frodo devagar. Gil-galad foi o último dos reis élficos da Terra-média. Gil-galad quer dizer luz das estrelas na língua deles. Junto com Elendil, o amigo dos elfos, ele foi para a terra de... Não! Disse Passo Largo. Não acho que a história deva ser contada agora, com os servidores do inimigo por perto. Se chegarmos à casa de Elrond, poderão ouvir ali a história inteira. Então nos conte alguma outra história de antigamente, pediu Sam. Uma história sobre os elfos antes que começassem a desaparecer. Gostaria muito de escutar mais sobre os elfos. A escuridão está caindo sobre nós com tanta força. Vou contar-lhes a história de Tinúvel, disse Passo Largo. Resumida, pois essa é uma longa história da qual não se sabe o fim, e ninguém atualmente, com exceção de Elrond, pode lembrá-la exatamente como era contada há tempos. Esta é uma bela história, embora triste, como todas as histórias da Terra-média. Mesmo assim, ela pode animar seus corações. Então ele começou, não a falar, mas a cantar suavemente. Daí ele conta uns versos do poema de Beren e Lúthien e conta um pedaço da história. E se você reparou, foi daí que eu tirei aquela parte que eu boto em todas as apresentações que o Aragorn fala que essa é uma bela história, blá 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 blá. E além do livro, o conto de Beren e Lúthien também é referenciado no filme do Senhor dos Anéis, porém na versão estendida da Sociedade do Anel. E assim, eu sei que eu não consigo contar uma história nem 1% bem como Tolkien faz, mas cara, o Aragorn do Peter Jackson tá de parabéns contando essa história. Eu conto Beren e Lúthien melhor do que ele, pelo amor de Deus. Enfim, eu vou deixar vocês com a cena aí e até semana que vem. Falou! Who is she? This woman you sing of. 'Tis the lay of Lúthien, the elf maiden who gave her love to Beren, a mortal. What happened to her? She died. E morreu.